Olá, você que me assiste. Meu nome é Luiz Eduardo, sou acadêmico do curso de Engenharia Civil do quarto semestre e estou cursando a matéria de Física 2, que é o motivo de estar fazendo esse vídeo. Bom, eu vim falar sobre o físico não, matemático e astronômico Wilbur van Hoy Snell, mais conhecido como Snell. Bom, Snell nasceu em 1580 em Leiden, na Holanda. É, Snell ele era filho de um professor acadêmico, esse professor dava aula de matemática, só que Snell teve muita influência pelo seu pai de seguir a área acadêmica de direito. Porém, Snell sempre gostou mesmo de matemática e começou a vida acadêmica cursando o curso de medicina. Então Snell começou a cursar medicina, logo após Snell ingressou no curso de direito. Porém, ele sempre gostou de matemática. Outro fato interessante sobre a vida de Snell é que Snell não era muito habilidoso em matemática. Ele era uma pessoa que se interessava, buscava conhecimento, mas ele não era tão habilidoso na matemática. Então, Snell, mesmo cursando direito, ele se interessava, buscava, tinha contato com físicos, com matemáticos, para buscar conhecimentos. Então, ele ampliava seus conhecimentos. Anos depois, Snell começou a dar aula de matemática. Ele não era efetivo, mas ele dava aula de matemática na universidade. E logo depois também ele começou a dar aula de matemática em uma casa perto da sua para alunos particulares. E depois disso, Snell foi, mesmo assim, né, estudando direito e dando aula de matemática, Snell sempre gostou de buscar conhecimento e ampliar os seus conhecimentos na matemática. E nesse meio tempo, Snell foi para uma viagem em Paris, e nessa viagem ele decidiu que viveria especialmente para a matemática. E foi nessa viagem que ele descobriu que o que ele queria mesmo era realmente cursar matemática. E aí ele trancou a faculdade de Direito e se dedicou mais à matemática. Bom, antes de falar da lei da refração, que é a lei mais importante de Snell, a mais interessante, eu vou um adendo aqui que Snell também ele descobriu um jeito novo de calcular o diâmetro da Terra. Porém, eu não encontrei muita coisa sobre isso, e o que eu quero falar mesmo é sobre a retração. Antes disso, Snell não foi o primeiro físico a ter contato com a retração. Antes dele, quem teve contato com a retração foi o físico, né, Newton, que ele fez um experimento. Ele ele fechou todo o seu quarto, deixou o seu quarto escuro e deixou passar por um feixe de luz pelo seu quarto, batendo sobre um cristal. Eu não lembro o nome do cristal agora. E ele observou que a luz que batia nesse cristal, ela vinha branca, né, um feixe de luz branco, e quando ela batia nesse cristal, ela era refletida em várias colorações, tipo a cor de arco-íris. Então ele denominou que a luz branca é a soma de todas as cores do espectro de luz visível. Então, antes de falar desse comportamento da refração, eu quero explicar mais ou menos. Eu fiz aqui. Não tá focando. Não tá focando. Mas eu fiz aqui um negócio, um bichinho que eu esqueci o nome, tipo um ilustrativo de como basicamente como a gente vê a luz, por exemplo. A gente vê a luz com módulo, direção e sentido. Então, por exemplo, se eu pegar uma luz de uma lanterna e apontar, a gente vai observar que essa luz ela está sendo direcionada. Então, a óptica geométrica ela funciona assim, né, com direção e sentido. Então, depois de explicado isso, eu vou partir para o foco desse vídeo, que é a lei da retração, que é a lei de Snell, né? Essa lei de Snell é basicamente ilustrada por esse negócio aqui, não sei se dá de ver, mas é basicamente, ó, a gente tem um incidente de luz, que é a luz da lanterna, por exemplo, finge que essa parte vermelha é uma superfície de água. Então a gente tem aqui, ó, o incidente. O que seria o incidente? O incidente seria a luz que você... Nossa, essa câmera é ruim demais. Mas enfim, é a luz que você tá com a lanterna e coloca sobre a superfície. Então essa é a luz do incidente. Aqui a superfície, quando essa luz bate na água, ela reflete, né? Que é o refletido. E aqui embaixo a gente pode ver que existe um comportamento, e esse comportamento se denomina
o comportamento refratado, que é a luz refratada, que, né, a gente tem a luz que é direcionada, tipo, pela lanterna, bate, é refletida, e temos a direcionada. Então, o que a lei de Snell dizia? A lei de Snell dizia que, basicamente, existe uma relação entre o ângulo de incidência da luz e o ângulo de refração. Então, eles se coincidem. Ou seja, existe uma coincidência entre eles. E logo depois, outros físicos vieram para confirmar essa teoria de Snell. Então, a teoria de Snell basicamente diz que existe um incidente entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado. Inclusive, dentro da lei de Snell existe uma teoria que significa basicamente que não existe refração quando R for de 90 graus, ela estiver retinha ali. Então, não existe incidência de luz. A fórmula da lei de Snell é N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R, sendo N1 e N2 os meios, né? Em cima da superfície e abaixo da superfície. E essa foi a minha apresentação. Obrigado e é nóis!